Olá, eu sou Alfonso Abrame, sou consultor da Piratiani Desenvolvimento de Empresas, a primeira consultoria especializada em gestão da inovação. Eu vou continuar falando sobre a pesquisa Pintec, né, de 2017 e os resultados que foram mensurados dos esforços de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Essa pesquisa, recém-divulgada, destacou o percentual de empresas beneficiadas com algum incentivo do governo, né? Essas empresas, o total de empresas beneficiadas com incentivos governamentais recuou, né? De quase 40%. 40% das empresas que fizeram algum tipo de inovação, né? 40% em 2014, recuamos para 26% em 2017, né? E o que mais caiu foi o financiamento, a compra de máquinas e equipamentos, que é entendido como o principal mecanismo de incentivo à inovação, né? Essa foi a modalidade que mais perdeu relevância, que caiu de 30% de empresas beneficiadas para 13%, né? Então, realmente foi uma queda muito grande. Os dispêndios nas atividades internas de pesquisa e desenvolvimento caíram de 30% das empresas inovadoras, né? No último triênio, de 30% nós caímos para 21%, uma queda violenta. E cresce a proporção de empresas que inovam em produto. Mas será? Será que só em produto? Eu acho que aqui tem uma dúvida que nós precisamos esclarecer um pouco mais. A queda expressiva nos dispêndios em máquinas e equipamentos pode guardar uma relação entre o que é a queda de inovação de processo, vamos dizer, pensando que em alguns casos as empresas só inovam em processo quando compram um maquinário novo, que também é uma afirmação errada, né? Aquisição de máquinas e equipamentos, seja para modernização tecnológica ou para produção, né? Aumentar a produção, mais do mesmo, configura-se na modalidade mais comum de inovação de processo no Brasil, o que talvez seja um erro. Na Pintec 2017, a participação das empresas que inovaram apenas em processo diminuiu de 17,5% em 2014 para 14,8% agora em 2017. O percentual de empresas que inovaram conjuntamente em produto e processo também reduziu, né? Mas em menor intensidade, né? De 14,6% para 13,7%. Por outro lado, cresce a proporção daquelas que inovaram em produto, de 3,9% em 2014 para 5,1% em 2017. Veja bem, inovação em produto, éramos 3,9% das empresas inovadoras em 2014, somos agora 5% das empresas inovadoras em 2017. Também é um índice muito baixo, né? Mas aqui a gente percebe um descompasso. Talvez a forma ou as perguntas que foram respondidas durante a pesquisa não retrataram fielmente os esforços em pesquisa e desenvolvimento de processos, né? Nós precisamos prestar muita atenção nessa questão, né? Na nossa experiência, nos trabalhos de consultoria, nos trabalhos que realizamos aí ao longo de 40 anos de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, verificamos que existe sempre, na maioria dos casos, o desenvolvimento conjunto do produto e do seu processo produtivo. E a cada modificação no produto corresponde uma determinada ação no processo. As duas coisas caminham sempre juntas, né? Muitas vezes se faz uma avaliação do resultado da mudança de especificação ou de desenho do produto, bem como qual seria o seu comportamento na performance final, ou nível de qualidade, mas às vezes você tem que fazer essa medição também diferenciando os processos. Como era o processo anterior? Como é o processo atual?
que diferenças estão impactando o resultado, né? A gente pode analisar aqui como exemplo o caso de soldas em carrocerias, de automóveis, né, quando se aumenta o grau de robotização, né? Tem muitas diferenças no produto, dependendo do tipo de solda, dependendo da automação no sistema de solda, o resultado final, em termos de rigidez, de resistência, de pontos críticos, análise de tensões, deformações, pode mudar, né? Falando da indústria de alimentos, as diferenças de pasteurização, vamos dizer, em alguns alimentos e bebidas também provocam diferenças finais no produto, né? No caso da onde eu vim, por exemplo, indústria de pneumáticos, pega diferentes temperaturas e curvas de vulcanização nos pneus, né? Você com o mesmo pneu, na mesma dimensão, teoricamente com as mesmas características, sendo vulcanizado, né, ou sendo processado em equipamentos diferentes, com temperaturas diferentes, seguramente nós vamos ter um resultado final também diferente, né? Na construção civil também se fala muito dos processos construtivos, né? De uma ponte, de uma estrutura, de uma edificação. Em função das diferenças de processo, haverão diferenças de performance, de resistência e assim por diante, né? Bom, uma outra questão muito importante é que foi medido que caíram os gastos do governo, mas de uma certa forma uma das linhas de incentivo cresceu, que é a Lei do Bem, que é a principal linha, digamos, programa transversal, né, de apoio às empresas que fazem desenvolvimento de inovações, né? E tem uma grande redução de impostos, tipo imposto de renda, pessoa jurídica, tipo contribuição social sobre lucro líquido, ou então a redução de IPI na compra dos equipamentos para laboratórios, né? Enfim, existem uma série de linhas, né, de apoio, né? E, aliás, esse é um dos temas que o nosso consultor Francisco Trípode está abordando em um dos vídeos dessa série. Agora, o que nós temos que prestar atenção é o seguinte: houve realmente um aumento de empresas que se beneficiaram da Lei do Bem. De 3,5% daquelas empresas inovadoras, veja bem, daquelas 117 mil empresas, só 3% usavam esse tipo de incentivo em 2014. É muito pouco. As empresas desconhecem, sabem que estão fazendo, mas desconhecem que existem esses tipos de benefícios fiscais, né? Tem um grande impacto no caixa da empresa. O problema é que essas empresas estão vivendo agora, por exemplo, que o faturamento reduziu, estão contendo os custos, um grande esforço de caixa. É importantíssimo usar esse tipo de recurso, né? Bom, subiu de 3,5% em 2014 para 4,7% das empresas em 2017, mas ainda é muito baixo, né? E também subiu por quê? Porque diminuiu aquele item de apoio na compra de máquinas e equipamentos. Então o peso, por exemplo, da Lei do Bem subiu, né? Quer dizer, você investe menos em equipamentos, que era a linha principal de benefícios, né, do governo, caem a compra de equipamentos, sobem proporcionalmente os esforços ligados à Lei do Bem, né? Então, de qualquer maneira, ainda é muito baixo esse índice, né, de empresas beneficiadas, apesar de ser o programa mais completo de incentivos fiscais à inovação no Brasil, né? E nesse triênio, 26% de empresas inovadoras foram beneficiadas com algum tipo de apoio, né? Em relação aos triênios anteriores, houve uma queda, né? Nós tínhamos 34% em 2009 e 2011 e 39,9%, quase 40% em 2012 e 2014. Agora nós estamos em 26%, uma caída, uma queda violenta. O financiamento para compra, como eu disse, de máquinas e equipamentos, que é o principal mecanismo, foi a modalidade que mais perdeu relevância, né? Recuando de 30% para 13% praticamente, uma queda, caiu para menos da metade como percentual. E na indústria,
o percentual de empresas inovadoras que utilizaram financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos caiu de 31% em 2012 para 14%, né? Praticamente a metade em 2015 e 2017. Apesar disso, ela continua sendo importante, né? E como eu disse, o percentual das empresas inovadoras que se beneficiaram da Lei do Bem subiu de 3%, 3,2% para 4,3%. Eu acho que são dados interessantes, mais favoráveis ao desenvolvimento interno, que é muito importante, mais recursos empregados no país e menos importação de tecnologia implícita nesses novos equipamentos, né? Vocês sabem que a cada novo equipamento que a gente importa vem junto um técnico, um grupo, ou um sistema, ou um protocolo, ou um monte de especificações importadas, né, que refletem a necessidade de trazer essas tecnologias para o Brasil, né? Uh, Nos serviços especializados, né, vocês sabem que além das indústrias e da agricultura, nós temos os serviços especializados em atividades de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu não quero abordar esse item agora, vamos deixar para um próximo vídeo, né? Mas queria comentar para vocês, com vocês, que muitas empresas ainda não estão considerando de fato que muitas atividades são atividades de pesquisa e desenvolvimento e não são rotinas de projeto, né? A dedicação maior das pessoas está em resolver problemas e o ponto central é equacionar, enunciar, fazer perguntas de modo a esclarecer problemas, as dores, né? De um modo mais robusto. Isso significa ir mais a fundo, buscar explicação científica, pesquisar bibliografia, consultar redes de cooperação, enfim, utilizar-se de todos os recursos à disposição, né? Além disso, o Brasil apresenta uma característica nos processos de desenvolvimento das inovações muito importante, o papel da engenharia experimental. Muitos produtos e processos já desenvolvidos fora do país, em matrizes, por exemplo, das grandes empresas multinacionais, eles têm que ser testados, né? E têm que ser estudados em condições particulares do mercado nacional. Então não existe um projeto robusto que não tenha sido estudado, que não tenha sido testado profundamente, em todos os detalhes, né? E muitas vezes existem diferenças enormes também a considerar na cadeia de fornecimento, por exemplo, das matérias-primas, de alguns componentes desse produto, além de processos que não são os processos tão automatizados como tem lá fora, né? E isso exige um trabalho de engenharia grande que compreende o projeto da solução brasileira, vamos dizer assim, e a necessária fase de desenvolvimento experimental desse processo até se chegar a resultados satisfatórios, né? Esses resultados nunca serão iguais àquilo que será obtido em outros países, sempre terão diferenças, né? Depende quanto e com que instrumentos estaremos dispostos a mensurá-los, né? Identificar essas diferenças será um fato científico importante e um novo conhecimento, sem dúvida, né? Como nós estamos vendo agora nas pesquisas da proliferação do vírus, da Covid-19, as diferenças particulares do mercado brasileiro, enfim, da saúde da população, os hábitos dessa população, as características climáticas, sociais. Então, isso daqui é um campo de estudo enorme, que é o que nós estamos vendo, acompanhando no dia a dia durante esse período, né? Um outro ponto fundamental é a digitalização das empresas, e que antes de digitalizar, de automatizar esses processos, integrar dados, é preciso envolver e capacitar as pessoas, né? Estamos falando de pessoas, estamos falando de cérebros principalmente, né? Temos que compreender quais são os fenômenos básicos, né? Físicos, químicos, sociais, enfim, tudo que acontece ao longo do processo, né? Como se tivéssemos que construir, misturar coisas, montar de modo artesanal. Vamos imaginar aquele processo mais artesanal possível, que a gente sabe perfeitamente processar aquela farinha, misturar aquele ingrediente na receita, etc. e tal. É fundamental conhecer isso a fundo, né?
como essas coisas se transformam, antes de automatizar, antes de digitalizar, né? Conhecer os princípios de cada elemento e não simplesmente comprar e instalar máquinas, né? Tem muita gente aí que pensa que a indústria 4.0 é comprar máquina e instalar. Não é, não é. Caso contrário, vamos ficar sempre dependentes daquele técnico importado, estrangeiro, que domina a base do processo, como eu disse anteriormente. Bom, é por isso que necessariamente produto e processo devem ser desenvolvidos conjuntamente, uma coisa está extremamente ligada à outra, e será a única maneira de controlar e de saber como introduzir variáveis, né? E fazer as evoluções tecnológicas sempre necessárias, porque essas mudanças vão continuar ocorrendo. Nós precisamos conhecer isso aqui mais a fundo para poder operar as futuras mudanças, né? E não é só uma questão de ficar refém da ajuda externa. A ajuda externa vai existir sempre, a rede de cooperação internacional está aí, temos que desfrutar, mas precisamos ter a agilidade necessária e o conhecimento que nos vai possibilitar entender todos esses fenômenos que seguramente estão por vir, né? Eu fico por aqui, mas estou à disposição, tanto eu quanto todos os meus colegas, consultores da Peratiani, para apoiá-lo nesse período.